Habilidade de vocês. Bom dia, gente. Bom dia, grato. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver sombreado, tá? A gente vai começar recordando. Nós iniciamos a construção. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Antônio. Nós iniciamos a construção pelos olhos, depois a gente foi para o nariz, boca, orelha, fechamos a face e depois a cabeça, tá? A sequência do sombreado vai ser a mesma. Hoje a gente vai ver o sombreado dos olhos e conforme o horário e o tempo, a gente dá uma avançada. Então vamos lá. Então, depois que a gente estruturou o olho, né? Vamos utilizar o 2D, desculpa, o HB. E a primeira região que a gente vai trabalhar vai ser a mais escura da íris. Nós vamos iniciar pela pupila, tá? E depois nós vamos trabalhar em volta dessa íris, na região mais escura, utilizando o HB. Então, ó, HB. Trabalhem com a ponta chanfrada, de preferência. Agora nas regiões mais escuras. Então, aqui é a parte mais escura, né? Alguns detalhes, sempre visando a região mais escura. Agora nós vamos trabalhar em volta, também na região mais escura. Vou dar uma acelerada, que eu acho que vocês já entenderam. Ó, a gente está na região superior, na pálpebra superior. Sempre com o HB. Ou com um lápis mais clarinho que vocês tiverem.
Nós vamos dar a volta. Eu vou pular esse espaço aqui da espessura da íris, desculpa, da pálpebra, e vou me concentrar na região mais escura. Vou dar uma aceleradinha. Depois que a gente localizou essas regiões mais escuras, a gente vai repassar no mesmo lugar que foi trabalhado, agora colocando, sobrepondo com o lápis 2B. Ponta chanfradinha. Eu acho que já dá para perceber que já está escurecendo um pouco mais. Volto de novo na pupila. Agora na forma da íris. Vamos novamente para a pálpebra superior. Reparem que aqui, ó, está um pouco mais claro. Vocês vão seguir a foto de vocês, tá? Ainda na região que a gente trabalhou, estou retrabalhando com o 2B. Vou dar a volta, né? Volto novamente com o lápis mais claro. Só para a gente definir um pouco mais a pálpebra superior. Depois que eu definir essa forma, que a linha está um pouquinho mais evidenciada, aí eu posso descer e jogar uma base mais clarinha nesse espaço que ficou. Então, sempre vocês precisam preservar o desenho da forma, né? Por isso que a gente vai trabalhar nelas primeiro. E tudo que for muito clarinho, nós estamos deixando para uma segunda etapa. Regiões mais claras. Observem que a íris ela ficou branca. Vocês vão deixá-la branca, né? Ficou sem trabalhar. Olha, 2B agora.
Eu coloquei um lápis diferente, mudando a cor, só para vocês lembrarem, né? Volto, defino um pouco mais, essa região é escura, né? Essa forma aí, né? Então, o que está acontecendo aí? Eu não estou perdendo o desenho, né? A gente corre um risco de perder o desenho se você jogar uma base clarinha, ela vai ficar no mesmo tom da linha que foi esboçada. Aí a gente acaba, entre aspas, né, apagando o desenho. E a gente não quer perder, né? Ó, novamente, parte superior da pálpebra aí, escureci um pouco mais. Um pouquinho mais para frente. Acima dessa região aí, dessa forma, tem um degradezinho, né? Tem uma base clarinha. Só estou expandindo um pouco, ó. Talvez aí no vídeo não apareça tanto. E reparem que eu já mudei de lápis também. Sempre quando não tiver nada no papel, ele não foi mexido ainda, é sempre um lápis claro, né? Aconselhamos, né, a usar um lápis mais claro. Bom, vou dar um tempinho para vocês executarem, mas só para fixar, a gente trabalhou nas regiões mais escuras com o lápis HB e no máximo foi trabalhado agora com o lápis 2B. Então, basicamente é isso, gente. Vou dar alguns minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Uns 4 minutinhos, tá bom? 3, 4 minutinhos. Esse vídeo, lembrando que eu vou estar passando para vocês depois, tá? Eu passo no grupo. E vocês acompanhem com mais calma em casa. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, vamos dar uns 3, 4 minutinhos. Ok?
Pessoal, desculpa, eu pensei que eu estava com o áudio ligado, mas acho que vocês estão entendendo aí. Eu vou estar retomando aqui, desculpa. Então, aqui a observação que eu fiz é que eu estou utilizando lapiseira 0,7 milímetros. Eu prefiro utilizar a lapiseira para detalhes. E aqui a gente está buscando essas nuances na íris. Brilho, trabalhar em volta do brilho. Mais por uma questão de ganhar tempo e não precisar ficar apontando muito o lápis. Mas continuem com o lápis que vocês têm, tá? Não precisa comprar lapiseira. O grafite aqui é o HB. Voltei com o 2 nas regiões mais escuras. Aqui dá para notar, né, a mudança de lápis, de lapiseira. Vocês vão alternando conforme a necessidade. É uma região um pouquinho mais detalhada, demora um pouco mais. E eu acho que vale a pena investir um pouco aí. Vou trabalhar um pouco mais na forma agora, esse cantinho que faltou. Priorizando sempre o que for mais escuro. Aí repare que a gente entrou aqui no cantinho e as formas vão aparecer mais. Porque eu estou escurecendo, né? Vamos correr um pouquinho. Terminou essa região? Terminou não, né? Até essa etapa, a gente pode ir para a sobrancelha. E reparem que eu estou buscando aí o sentido, a forma dessas manchas, né? A gente não consegue ver assim uma linha totalmente definida. Nós vemos manchas. E trabalhando também no que for mais escuro. A gente vai empurrando, né? Eu não venho com uma linha, né? Eu venho com uma mancha que eu estou espalhando essa mancha. A gente está expandindo ela, focando sempre no que é mais escuro. E aí vocês estão observando aí que já está dando forma, né?
Forma já tinha. A gente está ganhando volume, né? Correr um pouquinho. Mudo para o lápis 2B, volto nos mesmos lugares que eu trabalhei. Preencho os espaços que ficaram com o lápis mais clarinho. Pessoal, já começou a dar mais volume, né? Vou dar mais uns minutos para vocês. 3, 4 minutinhos. Ficou dúvida, pessoal? Alguma dúvida? A Fátima disse aqui que não recebeu as imagens. Você especifica aqui, Fátima, que eu não entendi muito bem. Esse vídeo eu passo depois para vocês, tá? Então, vou dar alguns minutinhos. Vamos lá.
Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Podemos seguir? Tá. Ó, nós vamos trabalhar agora entre a sobrancelha e a pálpebra, esses espaços aqui que a gente tem um pouco de sombra, que é a raiz do... próxima raiz do nariz, né? Então, aqui a gente já está fazendo uma indicação dessa região que tem a sombra, vai ajudar a dar profundidade, volume, e busquem as regiões mais escuras. Aí ela não é totalmente escura, ela não é muito escura, mas é a região um pouco mais evidente aí nesse plano que está clarinho. Quando a gente deixa os espaços em branco, para depois a gente voltar a trabalhar, fica mais fácil de visualizar e ver como é que está ficando o volume, né? Então, vocês não se preocupem com essas regiões que não foram trabalhadas ainda, que depois a gente vai voltar. Mas a gente tem uma noção, acredito, boa, né? De profundidade, de volume. Ó, estou voltando de novo com o lápis aqui, no caso a lapiseira, né? O grafite dá um probleminha para filmar que ele reflete, né? Acredito que vocês estejam acompanhando aí, pelo menos entendendo. Aqui a gente insinuou já o sentido dos cílios. Preciso fazer todos os cílios? Não precisa, tá, pessoal? Vocês vão indicar alguns. Aqui eu estou sinalizando, ó, só para ter uma orientação. Vocês vão imaginar que a pupila é o centro, de onde vai sair o cílio, né? Na realidade, isso não acontece. Mas para vocês terem uma orientação, como se fosse um sol, né? E os cílios fossem esses raios do sol. Sempre acompanhando a foto. Aqui a gente tem os cílios que foram possivelmente maquiados, né? Então, dá para a gente ter um pouco de definição, delineados, né? Olha como ele vai mudando de sentido.
Desculpa. Vamos para os cílios da pálpebra inferior. Tem bem pouquinho, não? Na verdade, são manchas, né, pessoal? São manchinhas. E nessa região aí a gente não vê uma definição, né? De cílios. A gente vê uma mancha ali, né? Vamos pegar o 2B. Está voltando para poder escurecer um pouco mais. Vamos mudar agora. Começar a trabalhar com o lápis 4B. Volto na pupila. Procuro respeitar os espaços de brilho, não. E é aquela mesma sequência, sempre trabalhando na região mais escura, né? Então, agora eu volto na pupila. Está dando um reflexo, não dá para enxergar muito bem em volta da pupila, nessa região que ela fica abaixo da pálpebra.
Agora nas manchas da íris. Não, nessas que estão mais próximas, entre a forma externa e a pupila. Acelerar um pouquinho, tá, pessoal? Parte superior da pálpebra. Então, sempre estou voltando naquela mesma sequência que a gente iniciou. Pupila, forma da íris, pálpebra. Agora eu vou preencher um pouquinho mais. O 4B, a característica dele é que ele vai dar um brilho no seu trabalho, né? Antes estava tudo meio acinzentado. E o 4B, ele dá esse brilho, né? Essa profundidade. A gente vai conseguir destacar um pouco mais. Deixa eu pôr um pouquinho para frente. Estou voltando agora desculpa, nos cílios. É uma pena que o grafite reflete luz, pessoal. Não dá para, acho que, perceber muito aí. Ó, parte inferior. Na hora que eu projeto a sombra da minha mão aqui no desenho, dá para perceber melhor. Aqui eu já volto, né? Ó, trabalho na esclera, nessa parte clara dos olhos, né? Ó, e olha só a espessura da pálpebra inferior aparecendo mais, né? Importante a gente estar alternando sentidos para preencher bem o papel, né? Vamos para o outro lado, tem um pouquinho de sombra aqui também na esclera. Posso usar um pouquinho de 2B nessas manchinhas mais escuras. Para vocês não ficarem perdidos, né? Que lápis eu uso, que é o lápis que eu posso usar. Pensem sempre assim. Se eu não tenho base nenhuma, se o papel ali não foi trabalhado, uso o lápis sempre claro. Que na nossa oficina eu falei para usar o HB. O HB já não está mais escurecendo. Preciso acentuar uma mancha, uma linha.
passo para o 2B. 2B eu não consegui ainda o tom que eu quero. Ainda não está muito escuro. Passa para o 4. Até chegar no 6, né? Na nossa construção agora desse olho, reparem que a gente parou no 4. De repente, o seu 4B não está escurecendo muito, você usa o 6. Sempre trabalhe com lápis apontadinho. O grafite costuma ir ficando liso, né, conforme a gente vai trabalhando. Então, dá uma lixadinha na ponta, para ele ficar um pouquinho mais áspero, e para ajudar você a jogar a sombra com facilidade. Então, aqui a gente já está chegando praticamente no final, né, ó, do nosso sombreado do olho. 4B aqui para os ajustes finais, para ajudar a dar aquele brilho e não deixar o trabalho acinzentado, né? Um detalhezinho que faltou. Olha a espessura, né, que estava branca, né, super branca. Agora a gente colocou uma leve base com HB. Pessoal, vou dar alguns minutinhos. Vou dar um tempinho um pouquinho maior para vocês estarem finalizando essa etapa do olho. Quem foi terminando, vocês vão fazer o mesmo processo com o outro olho. Então, no outro olho, ó, como é que vocês vão trabalhar? Por onde iniciamos? Pupila, com o HB, em volta da pupila, que é a região mais escura dela, algumas manchinhas mais escuras da íris, também pode ser trabalhado com HB. Depois vem para a pálpebra superior, onde a gente enxerga mais escuro, cantinho aqui do olho. Depois, pula a espessura um pouco da pálpebra inferior, trabalha aqui nessa mancha, que está um pouquinho difícil de visualizar em função dos cílios, tudo com HB. Vem aqui nessa linha mais escura da pálpebra, com HB. Feito isso, pega o 2B, volta aqui na pupila, escurece um pouco mais, em volta da íris, e toda a sequência que eu já passei. Conseguiu identificar esse olho, a gente não perdeu forma, vai para a sobrancelha, onde? Regiões mais escuras. Volta depois com 4B, ou preenche esses espaços que ficaram, né? Na primeira base a gente deixou. Por último, uso um 4B aqui onde é mais escuro, em volta da íris, nas regiões que vocês perceberam que não dá para chegar mais que o 2B, para escurecer.
Identifica cílios. Sigam a mesma sequência, então, de construção do outro olho. Professor, Oi. para fazer os cílios, os fios, o senhor dá uma leve curvadinha no início ou não? Vai em linha reta? Você sempre vai observar. Vamos olhar aqui. Não, eu digo a base dele. Para começar, é um ponto e sobe ou faz um arredondadinho? Tá, vamos olhar. Vou pegar outro olho, inclusive. Tá? Você inicia com o HB para fazer, para mostrar o sentido, né? Sempre inicia da região mais escura para terminar na mais clara. Tá? O que pode acontecer? Se você fizer o inverso, tá dando para você ver aqui, ó, a mãozinha? Sim. Se você começar da região clara e ir para a escura, o que pode acontecer é que vai ficar uma ponta quadradona, né? Que a gente começou com o lápis ali, ele marca. Então, a gente disfarça sempre no que é mais escuro, que não vai aparecer. Então, da região mais escura, eu subo para mais clara, né? Eu vou soltando o lápis. Ele vai ficar mais suave a saída. Não sei se eu respondi. Aqui a minha base parece que ela foi plantado, o cílios foi plantado no olho, então ele não está natural o movimento, mas eu fiz o movimento de baixo para cima, só que ele ficou bem espetado lá, os cílios, né? Tá, então, embaixo, assim, quando começa, eu faço um movimento ponto e subo, mesmo que seja com uma curva, né? Ou eu faço uma pontadinha nele para ele dar essa sensação de crescendo, sei lá, de... Tá, eu vou fazer um aqui, natural, ó. né? Deixa eu pôr minha câmera aqui, eu vou fazer um para você ver, para vocês, não. Deixa eu alternar minha câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, né? Só um instantinho. Vocês estão vendo aí a fotografia, né? Sim. Sim? Ó, esse aqui é o olho que vocês fizeram, que vocês estão fazendo. Deixa eu pegar uma folha rapidão. Então, vamos lá. Aqui eu vou criar uns cílios, tá? Só para você... Só para ilustrar aí. Eu acho que... Então, independente do sentido... Tá dando para ver legal, hein? Sim. Então, independente do sentido, não. Geralmente, você começa os cílios da região mais espessa e escura, para ele finalizar com suavidade. Claro que você sempre vai estar observando a foto. Então, vamos imaginar que aqui é mais escuro, mais espesso. Aos poucos eu vou dando sentido. Às vezes ele é reto, não. Repare, vocês vão imaginar que vocês estão empurrando uma sujeirinha. Ó, eu estou empurrando essa sujeirinha. Porque daí você tem um controle maior, ó. Eu paro aos pouquinhos, eu paro onde eu precisar. Ó, comecei lá de baixo, tanto faz lá de baixo, lá de cima, vamos supor que os cílios é para baixo, né? Então, o que você vai focar? Na região mais espessa e escura.
E aí, tanto faz se é para baixo, se é para cima, mas iniciando na mais escura, ó. Tá dando para ver legal aí? Ok. Não, ó. E aí finaliza, aos poucos você vai escurecendo conforme a necessidade, ó. Então, ó, mais escuro. Às vezes nem precisa avançar muito, porque aquela primeira base já deixou ela clara, né? Aí o que que acontece? O que você vai evitar é trabalhar, é começar numa região clara, às vezes você começa com o lápis e puxa, né? Ó. Aí cria esse efeito que a gente não quer, né? Ó. Tá vendo? Ó? Fica marcado. Aí, se você não quiser isso, né? Ou vamos voltar naquela parte que a gente estava iniciado. Vamos imaginar que a pálpebra está aqui e os cílios nascem aqui embaixo, de baixo para cima, né? Ó, ele vai subindo aos poucos. Vamos fazer o irmãozinho dele aqui do lado. Então, se você começa ao contrário, ó, eu vou exagerar aqui, ó. Você vê que ficou marcado aqui os cílios. Então, esse efeito aqui a gente não quer para essa imagem. Então, por isso que eu trabalho da mais escura para mais clara. Imaginem que é uma sujeirinha que você vai empurrando ela, ó. Ok. Mais suave. Professor, e o sombreado que está ao redor do olho, ele fica, se mistura com o cílio, é isso? Ou um sobressai sobre o outro, o sombreado e o cílio? Então, a gente trabalhou primeiro nos cílios, aí depois que você jogou, você pode jogar uma base. Você entendeu? Eu não sei se eu respondi você, porque Não está claro. tá Ok. claro isso? Uhum. Por que que a gente vai no mais escuro? Não. Vamos pegar uma situação assim, ó. Então você tem a íris lá, né? Isso responde a tudo. Aí você tem a pupila, que é a região mais escura. Se você joga uma base clarinha em tudo, então você vai lá jogando uma base clarinha em tudo. O que que vai acontecer com a minha íris? Ela vai igualar no mesmo tom, eu vou apagar ela, né? Entre aspas aqui, eu vou estar apagando a íris. Ó, ela sumiu. Não. Sumiu. Eu dei uma base clarinha, o esboço dela está no mesmo tom, ela some. Por isso que a hora que vocês estão trabalhando lá na íris, eu peço para vocês trabalharem primeiro na região mais escura. Geralmente a pupila, né? Então, eu garanti a forma da pupila, né? As manchinhas que estão em volta dela, as manchas que estão na forma da íris, tudo que é mais escuro eu trabalho primeiro, né? Aqui eu estou garantindo a forma, estou garantindo o desenho, aí depois eu venho com o lápis mais escuro, né? Que é aquela sequência que eu passei para vocês. Vão marcando ali o que é mais escuro. Aí o que que acontece? Depois, quando eu jogar uma base clarinha, eu não vou perder mais, eu não vou perder esse desenho, não. Diferente daqui, né? Que a gente jogou uma base levinha em tudo e perdeu o desenho. Ficou Obrigada, claro isso? professor. Claríssimo, obrigada. É por isso que a gente vai no mais escuro, né? Para preservar o desenho que a gente fez. Preservar as formas, né? Então, desculpa, pessoal. Estou saindo de uma gripe braba. Então, vou dar mais uns minutinhos, tá bom? Aí depois a gente vai para o nariz. Tomar uma água, pessoal. Já volto.
Tudo bem, pessoal? Vamos para o nariz, então? Então, vocês estão com o nariz lá estruturado, esboçado. Como eu falei anteriormente, vamos trabalhar na região mais escura aí, que a gente consegue ver no nariz. Tá? Ó, lápis HB novamente. Região mais escura que é essa narina aqui. As minhas linhas eu deixei aparecendo, tá? Essa linha vertical e essa linha horizontal é mais para vocês poderem estar visualizando. Em volta da asa do nariz aqui, mais escura. Repare que eu estou trabalhando em volta, né? Não estou trabalhando no nariz em si. É uma sombrinha que tem aí, né? Na foto, ela está desfocada, né? O foco dessa imagem aqui é nos olhos. Então, a gente não vai ver uma linha delineada. A gente vai ver regiões, né? Difusas, que vão estar dando a forma para o nariz, para a boca. Ó, novamente, estou trabalhando aqui nessa região, em volta do nariz. Ela é difusa, né? A gente não vê uma linha marcada. Aqui na ponta do nariz. Estou procurando não girar a folha, mas vocês podem girar, tá? Para facilitar o sombreado. Então, agora a gente está trabalhando realmente no nariz, né? Dentro dele aqui, ó. Aqui abaixo da narina, tem uma sombrinha um pouco mais forte. Vou avançar um pouquinho, tá, pessoal? Vamos mudar de lápis, 2B. Volta na região mais escura. Então, a gente sempre está voltando com lápis mais escuro no que já foi trabalhado, né?
Vamos trabalhar dentro do nariz agora, ou no nariz. Essa região que não tinha base nenhuma, vamos jogar com lápis mais clarinho. Dois b novamente. Expandir essa base mais clara. Já começa a dar um pouco mais de volume, né? Vou dar uns minutinhos para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Então, vamos lá. Mais alguns minutinhos. A gente vai dar sequência no nariz.
Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência, HB novamente, essas regiões que são maiores aqui. Primeira base, HB, né? Já vou procurar as partes aqui do nariz, né? No nariz. Base sempre clarinha. Descendo. Reparem que o brilho, essa região mais clara, né, da pontinha aqui do nariz, já começa a aparecer, ó. Expandir. Procurem trabalhar mudando o sentido do lápis. Estava trabalhando em diagonal, né? Agora estou trabalhando um pouquinho mais em pé, né? Na vertical. Escolhi esse lado mais escuro para jogar a base. Dois B. Vamos acentuar essas sombras que a gente acabou de terminar. Estou acelerando, tá, pessoal? Aquela região que ficou clara, sem preenchimento, HB. Não tem nada na folha, HB. Aí a gente expandindo, ó, fechando. Ó, aquela região que não tinha nada. Agora eu jogo um HB. Por enquanto estamos só com HB e 2.
Olha como a gente retrabalha na região que já foi colocado o HB. O brilho, né? Olha, como já está mais, dá para a gente notar melhor, né? O outro lado que ficou do nariz, né? Até chegar na raiz. Vocês vão estar continuando depois com a sobrancelha e o olho, né? Garantir a forma. Posso ir buscando as nuances mais claras. Já joguei uma base embaixo. Outra possibilidade que a gente tem é ele estar usando a borrachinha para definir um pouco mais sombra, brilho, né? Ou suavizando algumas marcas que ficaram. Molda aí de acordo com a necessidade. Ó, tô subindo. Ok? Vou dar uns minutinhos. Alguma dúvida, pessoal?
Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a finalização do nariz. A gente vai estar usando um lápis mais forte agora, o 4B. Ele vai ajudar a dar um brilho, né? Voltei aqui com a borracha. E preenchi novamente, mas chegou a dar um volume interessante ali na pontinha. E vamos finalizar com o 4B, né? Pessoal, ficou alguma dúvida até aí? Como é que vocês estão? Eu vou pedir para vocês finalizarem o outro olho, né? E não façam nada nos lábios e na boca, que vai ser a nossa próxima etapa, né? Quem quiser, fotografa e envia para mim pelo WhatsApp. Aí dá para eu ter uma ideia melhor como é que vocês estão se desenvolvendo. Tudo bem, pessoal? Acho que dá para a gente estar encerrando, então. Vocês finalizam aí o nariz, até o nariz. Na outra aula, a gente faz os lábios, a orelha e, se der tempo, o cabelo. Ok, muito bom. Estou gostando. Ótimo. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu estou gostando do resultado. Se você quiser que eu avalie o desenho, Beatriz, você tira uma foto. Ah, eu vou tirar, eu vou terminar o outro olho e aí eu envio para o senhor, porque eu achei que eu não fosse conseguir, de verdade. Que ótimo. Vocês Mas eu estou conseguem. gostando do resultado, está ficando bonito. É, pelo menos eu acho, né? Então, tira uma foto e envia no grupo para a gente ver. Tá bom, mando sim. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Os vídeos de hoje depois eu passo, tá? Vocês podem estar revendo. Podemos estar se despedindo então, pessoal? Tudo bem, despede aí para a gente.
Obrigada, professor. Até mais. Boa semana. Bom final de Bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, professor. Beleza, professor. O olho aí ficou muito bom, viu? O que você fez, né? O que você fez, eu tô falando, né? Mas é bom, pessoal, pôr no grupo, porque aí você corrige alguma falha que a gente cometer, não é verdade? Isso, perfeito, então. E aí vocês também Alô, podem bom estar dia, então. preparando, né? Bom dia. Bom dia. Grato aí, viu, pelo apoio, Rosana. E bom final de semana para todos. A gente se vê na próxima sexta-feira. Até mais, gente. Obrigada. Até mais, bom final de semana. Valeu, obrigada.